Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ei, na aula de hoje nós vamos aprender a somar vetores pelo método do polígono. Uma tarefa importantíssima e simples de entender, tá certo? Então vamos começar a aula. Então vamos lá pessoal, soma de vetores. Mas antes de começar a somar vetores pessoal, eu vou só lembrar aqui a representação, como representar um vetor, tá certo? E a gente representa um vetor pelo segmento de reta orientado. Eu quero lembrar dois pontos importantes aqui do vetor para a gente começar a somar vetores. Então veja aí, ó, eu tenho aí o que é um vetor. A representação do vetor é um segmento de reta orientado. Os dois pontos que eu quero chamar a atenção são esses aqui, ó, a pontinha da seta que nós chamamos de extremidade. Isso é importante para somarmos vetores, extremidade. E essa parte aqui, esse ponto aqui nós chamamos de origem do vetor. Tudo bem? Então agora, pessoal, a gente já pode somar vetores pelo método do polígono. Se eu tiver dois vetores, professor, como é que eu somo esses dois vetores pelo método do polígono? É simples. O que você tem de fazer? Você vai pegar a extremidade de um vetor e unir a origem do outro. O vetor resultante é aquele que vai da origem do primeiro à extremidade do último. Não ficou claro? Se não ficou claro para você, observe esse exemplo aí, tá certo? Então veja bem, ó. Exemplo 1. Dados os dois vetores abaixo, encontre o vetor resultante. Veja, eu tenho aí o vetor A e tenho também o vetor B. Como é que eu somo esses dois vetores pelo método do polígono? Então observe aqui a resolução, pessoal. Ó, para somar vetores, você pode trasladar eles, tá certo? Você pode tirar ele de um lugar e colocar no outro para unir os vetores, mas na hora dessa translação você tem que manter as características do vetor. Tem de manter o módulo, tem de manter a direção e tem de manter o sentido dele. Então vamos somar esses vetores aí pelo método do polígono. Então veja bem, ó, vamos trasladar ele para cá, aí eu tenho aqui o vetor A, tá certo? Ó, eu tenho o vetor A aqui, esse é o vetor A, e eu vou ligar a origem de A, pessoal, desculpa, a extremidade de A com a origem de B. Então veja aí, colocando B aqui, esse é o vetor B, tá certo? Pronto. Eu estou seguindo o método do polígono, tá certo? Ligar a extremidade com a origem, extremidade de um vetor com a origem do outro. Sim, mas quem é o vetor soma? O vetor soma vai da origem do primeiro à extremidade do último. Então olha aqui para a figurinha, qual é a origem do primeiro? A origem do primeiro é esse aqui, ó, é a extremidade do último, é aqui de B. Então vai da origem de A à extremidade de B. Origem de A à extremidade de B. Origem do primeiro à extremidade do último, sempre nessa ordem, tá certo? Esse vetorzinho aqui, ó, nós chamamos de vetor soma, ou ele é também chamado de vetor resultante. Tudo bem, pessoal? É muito simples somar vetores pelo método polígono. Extremidade de um vetor com a origem do outro. Você sai fazendo essa união e o vetor resultante vai da origem do primeiro à extremidade do último. Professor, essa regra vale apenas para dois vetores? Não, ela vale para 3, para 4, para N vetores. Tudo bem? Não importa a quantidade de vetores, você pode somar pela regra do polígono, pelo método do polígono. Tudo bem, pessoal? Então veja, eu coloquei essa observação, essa regra vale para dois ou mais vetores. Tudo bem? Eu coloquei aqui como somar vetores pelo método polígono. Para somar os vetores A e B, basta fazer a extremidade de A coincidir com a origem de B e em seguida traçar um vetor partindo da origem de A e finalizando na extremidade de B. Pronto, esse vetor aí que você fez, da origem do primeiro à extremidade do último, nós chamamos de vetor soma ou vetor resultante. Tudo bem até aí? Professor, você poderia dar um exemplo com 3 vetores? Vamos lá. Vamos somar vetores agora, pessoal, com um outro exemplo. Agora eu tenho 3 vetores. Observe aí, ó. Eu tenho o vetor A, o vetor B e o vetor C. Como é que eu faço para somar pelo método do polígono? Eu vou ligar a extremidade de A à origem de B e depois a extremidade de B à origem de C. Tudo bem? Então veja a resolução, ó. Aqui é o vetor A, tá certo? Observe que eu vou manter as características de A. Direção, sentido e módulo. Agora eu vou ligar a extremidade de A, tá aqui, pessoal, a extremidade de A à origem de B. Então vamos traçar B aqui, ó, tá aqui o vetor B, esse é o vetor B. Tudo bem?
Agora eu vou ligar, ó, a extremidade de B, a origem de quem? De C. Então tá aqui, ó, e o vetorzinho, que é o vetor C. Beleza? E o vetor soma, quem é ele? Ele vai dar a origem do primeiro, a extremidade do último. Então, observando aqui a figurinha, você vai ver que o vetor, olha, o vetor resultante vai dar a origem do primeiro, a extremidade do último. Esse é o vetor soma, também chamado de vetor resultante. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilinho, somar vetores pelo método polígono não é uma tarefa difícil, é uma tarefa simples. Então vamos continuar. Aí veja bem, pessoal, veja que eu quero dar uma informação importante para vocês. Essa linha verde aí, linha formada pelos vetores verdes, observe aí, tá certo? Que são os vetores a serem somados. A linha formada pelos vetores a serem somados, nós chamamos de linha poligonal. Veja, pessoal, que sem o vetor soma, a linha poligonal está aberta. O vetor soma fecha a linha poligonal. É sempre assim, tá certo? O vetor soma fecha a linha poligonal. Beleza? Então, vamos seguir. Eu vou dar mais um exemplo, tá certo? Esse é um exemplo interessante que eu quero aplicar um pouco do conhecimento da linha poligonal. Veja bem. Exemplo 3. Dado os vetores abaixo, encontre o vetor resultante. Considere que os vetores A, B, C e D têm o mesmo módulo. Pronto, tá aí os vetores, certo? Eles têm o mesmo módulo, foi a informação que foi dada. Então vamos encontrar aí pelo método polígono. Então eu vou fazer o quê? A mesma coisa que eu vou fazendo. Eu vou pegar, ó, a extremidade de A e unir com a origem de B. Então tá aqui A, tá certo? Ó, e tá aqui B. E depois a extremidade de B, ó, com a origem de C. Então tá aqui C. E agora a extremidade de C, ó, com a origem de D. Olha aí. Veja bem, pessoal. A linha poligonal é formada por esses vetores que estão sendo somados. Eu tenho 4 vetores. O que foi que aconteceu com a linha poligonal nessa situação aí? Ela ficou uma linha fechada. Ou seja, não foi necessário o vetor soma para fechá-la, certo? Quem é o vetor resultante? Veja bem, pessoal. O vetor resultante é aquele que vai dar a origem do primeiro, a extremidade do último. Só que observe que a origem do primeiro coincidiu com a extremidade do último. A linha poligonal está fechada. Quando a linha poligonal é fechada, pessoal, você diz aí, ó, que o vetor soma é nulo, o vetor resultante é nulo, tudo bem? É esse caso que nós temos, o vetor resultante é nulo. Eu até coloquei essa informação, é quando a linha poligonal é fechada, o vetor soma ou resultante, ele é nulo. Tudo. Pessoal, veja, aí você poderia me perguntar, professor, eu poderia mudar a ordem? Você ficou somando só A com B, A com B. Eu poderia somar B com A? Se eu mudasse a ordem, eu encontraria outro vetor resultante? Não. A ordem é irrelevante e essa é uma das propriedades, tá certo? Então veja esse exemplo aí. Vamos dizer que aqui, pessoal, eu teria aqui, ó, por exemplo, opa, deixa eu apagar isso aqui. Vamos dizer aqui, pessoal, que eu teria aqui, ó, o vetor A e quero somar ele ao vetor B, tá certo? Aí tá aqui o vetor B. Quem seria o vetor resultante? Aquele que vai da origem do primeiro à extremidade do último. Esse seria o que? O vetor resultante ou o vetor soma, tá certo? Então veja, professor, se eu tivesse começado por B, vamos começar por B para ver? Então veja, começando por B, eu iria unir a extremidade de B com a origem de A. Pronto, fazendo isso, olha, pelo método polígono, o vetor soma é aquele que vai da origem do primeiro à extremidade do último. O que eu quero dizer com isso? Não importa, pessoal, olha, se você somar vetorialmente A e B, ou B e A, a ordem aqui, olha, é irrelevante, você vai encontrar o mesmo vetor resultante. Uma propriedade importante, essa daí, tudo bem? Então veja, a outra propriedade também importante, que se você tiver, por exemplo, 3 vetores, você poderia me perguntar, professor, se eu tiver 3 vetores e quiser somar 2 deles, encontrar uma resultante e somar essa resultante com o C. Se eu mudar essa ordem de agrupamento, eu vou encontrar um vetor resultante diferente? Não. Veja bem, eu poderia pegar os 3 vetores, somar primeiro A e B, encontrar uma espécie de resultante 1 entre eles e depois somar com C. Aí quando você fizesse tudo isso, você teria um resultante, ok? Um resultante R qualquer. Mas você poderia também agrupar primeiro B e C
encontraria lá um resultante 2, mas o que eu quero dizer é que quando você somasse os 3, você encontraria o mesmo resultante R que você encontrou aqui. Tudo bem? É o que diz a propriedade. Quando existem mais de 2 vetores, podemos agrupá-los em qualquer ordem para somá-los. Assim, se queremos somar os vetores A, B e C, podemos somar A e B e somar o resultado com o C. Podemos também somar B e C e depois somar o resultado com A. O resultado final é o mesmo. Essa é a propriedade associativa. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Aí eu quero chamar uma atenção para vocês, que é muito comum. Vejo muitos alunos fazerem isso, tá certo? Alunos quererem somar, por exemplo, um vetor velocidade com um vetor deslocamento, um vetor força com um vetor aceleração. Isso não é possível, tá certo? Você só pode somar vetores do mesmo tipo. 2 vetores velocidades, 2 ou mais, 3 ou mais vetores força, 3 ou mais vetores aceleração. Eu coloquei essa informação aqui. Apenas vetores do mesmo tipo podem ser somados. 2 vetores velocidades, por exemplo, 2 vetores deslocamento. Beleza? Então, para terminar a aula, pessoal, eu vou fazer um exercício aqui para fixar mais isso aí que a gente estudou até agora, ok? Então, acompanhe a leitura aí. No plano quadriculado a seguir, temos 3 vetores A, B e C. Qual é o módulo do vetor resultante da soma desses vetores, certo? Então, você tem A, B e C e você quer somar ele. Vamos utilizar o método polígono. Como eu falei para vocês podem trasladar deslocar esses vetores para fazer a figurinha final, tá certo? Para fazer a ilustração e encontrar o vetor resultante. Tudo bem? Então vamos fazer isso sem mudar as características do vetor, sem mudar a direção, o sentido e o módulo dele, ok? Então vamos lá. Vamos começar a somar esses vetores pelo vetor A. Então aqui é a resolução, vetor A, tá aqui ele. Então eu vou unir a extremidade de A, a origem de B, ó. Como é que tá B, ó? Vou trasladar ele para cá, P. E vou unir a extremidade de B, a origem de C. Olha como é que está C. Esse é C. Pronto, está aí a linha poligonal. O que é o vetor soma? Vai da origem do primeiro à extremidade do último. Ele fecha a linha poligonal. Então veja, esse aqui é o vetor soma ou o vetor resultante, tá certo? Tudo bem, pessoal? Aí você poderia me perguntar, professor, eu poderia encontrar o valor do vetor resultante nessa situação? Poderia o valor. Vamos encontrá-lo. Veja bem, ó, se você observar, o vetor resultante, ele é, na verdade, a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Tá vendo? Tem um triângulo retângulo aqui, ó. Então, o vetor resultante é a hipotenusa desse triângulo. Se é a hipotenusa, é só você encontrar, você trabalhar com Pitágoras, tá certo? Vamos trabalhar com Pitágoras. Ah, mas quanto vale isso daqui? Ó, pela informação aqui na figurinha, você percebe que cada ladozinho desse aqui vale uma unidade de medida. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4U. Aqui, ó, 1, 2, 3, ó, 3U. Então você tem um triângulo retângulo com o cateto 3, o outro 4. Vamos encontrar a hipotenusa aplicando Pitágoras. A resultante ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos, ou seja, 4 ao quadrado mais, ó, 3 ao quadrado. Então, resolvendo isso aqui de forma muito simples, 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. A soma disso daqui, pessoal, vai me dar, ó, 25. Aí, extraindo a raiz aqui de ambos os membros, você vai encontrar raiz, você vai ficar com raiz de 25, e a raiz de 25 é 5, nesse caso aqui, ó, 5U, ok? E o aluno que está estudando, ele conhece esse triângulo pitagórico aqui, que é um triângulo retângulo chamado triângulo 3, 4, 5. Toda vez que você tiver um triângulo retângulo, se um dos catetos é 4, o outro é 3, certamente, na verdade, tenha certeza disso, a hipotenusa é 5. O triângulo 3, 4, 5, o triângulo pitagórico, você que vai fazer Enem aí, vestibular qualquer, você tem o dever de saber disso, tá certo? Beleza, pessoal? Ei, veja bem, essa é a hora que eu peço a vocês o seguinte, ó, gostou desse vídeo? Se gostou desse vídeo, por favor, curte aí o vídeo, compartilha, tá certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, toda semana eu vou disponibilizar aula nova, tá certo? E por favor aí, ó, me siga nas redes sociais, tá certo? Todo momento eu vou começar a postar dicas nas minhas redes sociais. Obrigado e até a próxima. Bons estudos.